Estamos de volta com Alerta Rondônia. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela participação. Hoje, sexta-feira, e hoje estou recebendo aqui o pastor João do Serna. É Serna, né? Serna, Centro de Recuperação Nova Aliança ou Comunidade Terapêutica Nova Aliança. Essa comunidade terapêutica Nova Aliança é lá em Rolim de Moura. Já visitei essa comunidade. Eu me lembro que fui uma vez junto com o senador Marco Rogério e mais vários deputados, né? Nós fomos lá visitar esse centro e eu fiquei impressionado com a estrutura que ele tem lá. Mas vamos rapidamente aqui, eu quero conhecer. João, quem foi você? Fala da sua infância um pouquinho. João Batista foi um menino, né, que sonhou em ter uma família, pai, mãe, infelizmente não pôde, o pai o abandonou aos 6 anos de idade. Ele lutou muito na infância para sobreviver em meio à família tóxica que tinha, né? Irmão abusador, psicologicamente, fisicamente e até sexualmente. Aos 18 anos saiu de casa para voltar e dar uma condição melhor para sua mãe e os 2 irmãos mais novos, se perdeu na vida, né? A vida tem as curvas aí. Na sua infância você foi abusado sexualmente? Abusado sexualmente com o irmão mais velho, né? Minha mãe, quando casou com meu pai, ela tinha um filho de um outro relacionamento. E a história é bem traumática, né? A gente está aqui resumindo. Fui abusado, né, por esse irmão mais velho, que já estava no álcool, né, alcoolista. E, assim, fazia da pequena casa que a gente tinha um verdadeiro inferno. E você foi para as ruas. Quando é que você foi para as ruas? Com quantos anos? Eu fui para as ruas já com os meus 27 anos. Com 27 anos de idade, você morou na rua? Morei na rua. Aqui em Porto Velho eu morei 3 anos na rua. Hoje eu passei por uma senhora, bem cedo, eu acordo muito cedo, e eu estava indo para um certo lugar e passei por uma senhora toda maltrapilha, enrolada nos pedaços de plástico, nariz vermelho, porque fez frio à noite. E eu fiquei me perguntando como que essa mulher dormiu, como é que foi a noite dessa mulher, como é que eram as suas noites nas calçadas? Era terrível, né? Humanamente falando, é horrível. Mas para quem está ali naquela situação, ele está anestesiado. Essa é uma realidade. Quando não é o álcool, é as drogas. E aí a pessoa está pouco se lixando disso. Se ele está na rua, se ele está num palácio, para ele tanto faz. Porque não vê perspectiva de vida, não vê perspectiva de saída, aliás. E como é que aconteceu, por exemplo, quando foi o momento mais traumático das ruas que você nunca conseguiu esquecer? Teve esse momento assim que você, meu Deus, isso aqui é um inferno. Teve um momento que eu falei, aonde está minha mãe? Aonde estão os meus irmãos? Cadê aquele sonho de família? Eu fui criado na roça, trabalhando na roça, e menino de roça quer crescer, ser um jovem e constituir uma família. E às vezes aos domingos eu via as famílias passando de mãos dadas, casais de namorados, e eu me dava aquele estalo e falei, olha, não dá mais, não aguento mais. Você chegou a apanhar? Muito. Aqui em Porto Velho apanhei de gangues. Você morou na rua aqui em Porto Velho? Aqui em Porto Velho. Quando isso? Em 90 e... Eu não tenho memória a data certa, mas há 30 anos atrás. Você morava nas ruas. E aí você apanhou, como é que foi isso? Uma vez, porque assim, aonde acabava a droga, aí já era tarde de noite, não tinha como arrumar droga, aí eu dormia em qualquer lugar. E tinha uma lanchonete abandonada num bairro aqui, eu não sei se é o Areal, e eu encostei lá e fui dormir. Entrei dentro de um banheiro abandonado e fui dormir. Quando foi a madrugada, eu estava passando uma gangue lá, me pegaram deitado, meteram o picudo para cima. Não sei qual a intenção, qual o motivo, não tinha feito nada para eles, apenas estava dormindo no lugar que eu achei que eu poderia dormir, né? E apanhei muito, eu só defendi o rosto, mas o corpo foi muita pancada. Nesse período, você chegou a roubar? Sim, eu entrei já em supermercado, furtar
pequenas coisas, bebidas, né? Sim, pequenos furtos. Nunca cheguei a assaltar, eu nunca fui assaltante, nunca assaltei uma senhora de rua, nunca assaltei um senhor. As pessoas de ruas, eles roubam coisas pequenas para tentar suprir necessidade, para manter, né? Que é crime, a gente sabe que é crime. Outro dia me perguntou, mas esses moradores de rua assustam as pessoas, isso ou aquilo, e eu disse uma coisa. Eu falei, olha, nas ruas não tem só gente ruim, como nos palácios não tem só gente boa. Gente ruim e boa tem em todos os lugares. É a lei do universo. João, você hoje você está com uma vida totalmente diferente, né? Inclusive você é uma história de superação e de exemplo para a nossa comunidade. Porém, em que momento aconteceu isso? De você dar um estalo, sair desse fundo de poço, vamos dizer assim, que você estava mergulhado num lamaçal e, de repente, o que aconteceu com você? Então, na realidade, eu já não aguentava mais. E lá no fundinho, lá bem no fundo da alma, tinha uma luzinha de esperança. E aquilo é que me mantinha vivo. E o desejo de sair daquela vida. E às vezes as pessoas comentavam, olha, você não tem mais jeito, você já se perdeu, o teu final é o cemitério, é a cadeia, né? E eu dizia, olha, vocês vão ver o que Deus vai fazer na minha vida ainda. Eu não sei se aquilo era da boca para fora, eu não sei se aquilo era do espírito, eu sei o que aconteceu. Um dia Deus me encontrou num lugar muito, muito sujo, muito imundo, caótico, estendeu as mãos para mim e eu senti uma luta espiritual muito grande e eu sabia que a minha vida não seria mais a mesma. João, para essas pessoas que vivem na rua, porque às vezes a gente ajuda dando, por exemplo, comida. Gente, eu sentei com uma pessoa, eu almocei, eu postei no meu Instagram, eu almocei com um morador de rua. Almocei com ele para entendê-lo. E aí passei a conversar com ele, ele abriu o coração para mim, disse, Divaldo, eu tive uma decepção na minha vida e eu decidi ficar desse jeito. Aí ele me contou de uma irmã que ele tem, que eu conheço, e é lá de Ji-Paraná, e eu disse, rapaz, por que você, a sua irmã, ela vive bem, por que você não pede socorro? Eu não quero, eu não quero parente, eu quero viver a vida que eu vivo. Essa pessoa está anestesiada, ela está cauterizada. O que acontece com a mente de um ser humano desse? Decepção, inclusive decepção com o ser humano, né? Porque essas pessoas, elas têm uma alma muito sensível e qualquer coisa pode machucá-las. Então, onde elas encontram o alívio, o escudo? Na droga ou no álcool. Eu até, quando eu comecei a me afundar na dependência química e diante das críticas e as pessoas me julgavam muito, eu escrevi um poema. Se você permitir, eu vou falar. Fica à vontade. Aqui, que diz assim, não olhes por mim porque eu faço de tudo um pouco. Às vezes sou calmo, várias vezes sou louco. Faço por mim, faz por você, copie o seu, eu faço o meu. Todos nós temos um sonho, até Cristo teve os seus. Sonhou morrer na cruz e realizou os sonhos seus. Você diz que sabe mais, que não existe sonhos? Será que nunca ouviu dizer? O rei tinha poder de transformar pedra em pão e comer, mas às vezes dizia que passar fome para ele era sonhar. Ele tinha o poder de com todos acabar e viver, mas o sonho que tinha era por todos morrer. Por isso eu vou caminhando sobre as nuvens, viajando ao léu, distante da terra, mas perto do céu. Então foi uma maneira e uma resposta que eu estava dando às pessoas que me criticavam. Eu não conhecia Jesus, não tinha experiências com Deus, mas a minha alma produziu esse poema e tantos outros. Eu escrevia muito, eu mergulhei numa solidão incrível. Quando não era droga, isso por um tempo. Depois não tinha mais escrita, não tinha mais nada, né? Por falar em solidão, o que significa mãe para você? Um sonho, uma realização e um amor sem medida. Mesmo sem ter? Mesmo sem ter. Porque eu, assim, fiquei muito tempo longe da minha mãe. Eu fiquei 16 anos longe da minha mãe, sem mandar notícias, sem nada. A última fala que eu tive com um irmão meu, a minha mãe estava tão doente por conta
da minha situação, que ele falou, onde você está, cara? Eu falei, estou em tal lugar. Ele falou, então você mede mais um triplo disso aí, some, deixa a gente em paz. E foi o que eu fiz. Seu irmão falou isso para você? Meu irmão falou isso para mim. Né? E hoje eu tomo conta do meu irmão, eu cuido do meu irmão. Mas esse irmão que falou isso? Esse um. E ele me fez um bem para mim e para minha mãe, porque senão eu tinha matado a minha mãe antes do tempo. E aquilo foi um projeto de Deus na vida dele, Deus usou a boca dele para falar isso para mim. E eu fiquei 16 anos. Né? Quando Deus me resgatou, um ano depois eu casei com uma filha de pastor, professora, né? Trabalha no Estado até hoje, inclusive. Hoje ela é cedida para a Comunidade Terapêutica Nova Aliança, um amor de pessoa, e Deus já havia preparado ela para o nosso casamento, enfim. Ela trouxe minha mãe, procurou, eu fiquei com medo, né? Eu falei, o que eu vou encontrar pela frente? Estou liberto, mas o que eu vou encontrar pela frente? Estava muito obscuro ainda meu caminho. A pessoa que está nesse momento, João, só para me entender, quando a família não aguenta mais, eu estou perguntando porque eu vivo isso. Quando a família não suporta mais, eu não aguento mais, você me dá muito problema. Aliás, você só me dá problema, você não me dá um pingo de alegria. Você acaba comigo, você me mata. Vai para longe de mim. Como é que é isso? Como é que é receber essa notícia de um familiar? O indivíduo sabe. Ele sabe disso? Ele sabe que ele está prejudicando a família, ele está de alguma forma minando os sonhos. É terrível você ver um irmão que não quer viver. Essa é a realidade. Porque quem usa drogas ou álcool está já um usuário compulsivo, crônico, não quer mais viver. Só que quem está junto com ele também não está vivendo. Porque qual mãe vai querer um filho numa situação de rua? Ô João, tem momento que a gente passa perto de um ser humano e você olha para esse ser humano e o seu sentimento diz outra coisa. Mas a atitude sua demonstra que você está passando perto de um cachorro, de um animal. Você já sentiu um cachorro sarnento na rua? Não, o cachorro ele tem proteção, né? Tem os direitos dos animais. Hoje. Né? Então, assim, hoje um cachorro ele tem mais mimo do que um ser humano. E eu vou dizer uma coisa para você, parece doído, mas é a lei da semeadura. Tá? Então, assim, nem um lado e nem outro está, de fato, vivendo o ser humano. Nenhum e nem outro. E, assim, a sociedade está adoecida. O que te levou a... Você que fundou a comunidade terapêutica. A comunidade terapêutica, você que fundou. O que levou você a fundar uma comunidade terapêutica? Mas, primeiramente, foi a graça de Deus sobre a minha vida. Porque eu estava numa casa, tinha passado por 4 casas de recuperação e, na época, era muito, assim, as pessoas queriam fazer, mas, ao mesmo tempo, desfazia, porque a dependência química é uma doença, ela precisa ser tratada nos parâmetros da saúde, né? E as pessoas tratavam mais nos parâmetros evangélicos. Espiritual. Trata só o espiritual e ignora a doença. A doença, o físico, né? O psicológico, porque... E aí vai só na área espiritual, mas às vezes o indivíduo não está preparado para receber aquele impacto, né? Aí vai para uma comunidade, para um centro de recuperação, tem que orar 2 horas, tem que jejuar um dia, tem que... E aí eu passei numa comunidade, a primeira que eu passei, durante o tempo que eu fiquei em processo terapêutico, né? Mas era um processo espiritual e eu aprendi muito, mas nem todos conseguem. Por quê? Porque ele está doente, ele está com dor de dente, ele está com uma perna quebrada, ele está com uma costela quebrada, ele quer uma cama para dormir, ele quer descansar, ele quer... E aí não, tem que trabalhar, E eu fui aprendendo. Na época passaram mais de 100 pessoas e só 3 conseguiram finalizar o processo. Hoje, eu posso dizer que a sua casa lá, seu centro terapêutico, ele é um mais montado, pelo menos eu nunca vi em lugar nenhum um centro terapêutico. Gente, tem de tudo, tem piscina, tem campo de futebol,
é bem organizado, uma estrutura daquela deve valer milhões. É uma estrutura muito bem montada. Você já recuperou quantas pessoas? Saiu uma pesquisa em Vilhena, né? Foi feita uma pesquisa de que 30% das pessoas que vão para o CERN, a Comunidade Terapêutica Nova Aliança, e isso foi um up para a gente conseguir um contrato com o governo federal, né? A única instituição que trabalha com homens e mulheres que tem um contrato com o governo federal na região norte. Nós temos contrato com o governo federal, com o governo do estado e com o município de Rolim de Moura, inclusive, né? Quero parabenizar essa força que nós recebemos aí do estado, do município e do governo federal. Mas, e 30% de mais ou menos umas 5, 6 mil pessoas que nós já atendemos aí ao longo dos 23 anos de trabalho, né? Então você pode imaginar aí umas 1.500 pessoas, né? Já recuperadas. Recuperadas. Né? E gente que hoje trabalha no Tribunal de Justiça, passou pelo CERN, né? Ficou uns 10 anos com a gente, porque depois entrou como funcionário, fez faculdades, né? No caso de várias pessoas. Um hoje trabalha no IFRO, que é o Instituto Federal de Rondônia, tem uma moça que trabalha no TJ, né? No Tribunal de Justiça. Tudo que passou lá. Hoje, agora à tarde, eu visitei um gerente de uma grande loja aqui que passou por lá também, né? E tantos outros que ontem eu encontrei um que trabalha no INCRA, que passou por lá. Como é que é ver essas pessoas prosperando na vida? Você tem uma ideia, eu fui visitar agora né? Eu chamo sempre meus filhos, né? Porque Deus não deu filho biológico para mim e para minha esposa, porque é 23 anos de trabalho. Eu cheguei lá em Rolim de Moura com a quarta série e R$1,70 no bolso, que dava para meio prato de comida. Então eu trabalhei muito, eu ralei muito. E se a gente tivesse filho também, ia complicar um pouco. Aí Deus deu esses filhos marmanjos pra gente, que eu quero duas falas suas. Uma fala para quem maltrata as pessoas que estão nas ruas. Só vou concluir. Aí você me perguntou da satisfação. Eu fui visitar agora um gerente de uma grande loja aí que se recuperou. Saindo de lá, ele falou: pastor, tem 2 travesseiros aqui, um para o senhor e outro para sua esposa. E eu tenho isso como uma mensagem. Quer dizer, poxa, hoje eu tenho um travesseiro para mim colocar minha cabeça e dormir. Um travesseiro de ser humano, que antigamente era de tijolo. Né? Mas você me fez uma pergunta. Eu queria que você falasse com as pessoas que maltratam pessoas de rua. É o seguinte, eu acho que ninguém deve maltratar ninguém, né? Essa é a lei primordial de Deus, que é amar o próximo como a ti mesmo, né? Então, aquilo que eu não quero para mim, eu não posso desejar para o outro. E nós estamos numa terra onde quem planta, colhe. O que nós estamos plantando? E outra, eu queria que você falasse com as pessoas que acham que não tem mais saída. Sempre tem alguém assistindo o programa que diz assim: a minha vida não tem mais jeito. Eu já fiz de tudo, eu estou desiludido, eu não tenho mais... Pessoas que até tentaram suicídio. Eu tentei o suicídio várias vezes. Né? Eu tentei, eu não consegui. Né? A pessoa fica tão covarde que nem morrer consegue. Nem morrer consegue. Porque ela fica, depois ela entra no parafuso. E se eu tirar minha vida? E tal? Infelizmente, né, um ou outro acaba... Deus sabia que tinha um projeto, né, lindo, né? Então, assim, tem esperança, sim. Tá? O que a gente não pode perder é essa luzinha lá no finalzinho da alma, que dá uma ligadinha. Todos nós temos essa luzinha, inclusive o morador de rua. Tem lá no fundo, ele tem uma esperançazinha. Então, coloque isso em prática, é a semente que Deus te deu para sair dessa vida, para te dar um novo destino, um novo rumo, para a sua família voltar a viver e sonhar com você novamente. Há esperança. João, o poder público tem políticas públicas voltadas para recuperar essas pessoas? Não tem. Né? Eles ajudam as comunidades terapêuticas. Eu não estou aqui condenando, não. É porque eles não sabem fazer. A família não sabe. O poder público não sabe. Eu tive a oportunidade, há 2 semanas, de dar uma palestra sobre políticas sobre drogas e falei sobre prevenção. Por quê? Porque a prevenção, cada R$1 que o Estado investe em prevenção, é R$7 que ele economiza em tratamento, em prejuízos. Porque o indivíduo, se ele não produz, ele dá prejuízo, em todos os sentidos. É saúde, é trabalho, é afastamento do trabalho, então envolve prejuízo.
Só que o Estado parece que não percebe isso. Chega em época de campanha, agora em junho, é o mês internacional de políticas sobre drogas. O que se faz? É sempre as mesmas coisas, é aquelas coisinhas gravadas, pessoas palestrando sobre... Distribui panfletinha. Não resolve. Não resolve. Você tem que fazer um processo de prevenção que vai tocar a realidade das pessoas. Tem que ser palestras de impacto, tem que investir no profissional, tem que procurar debater com quem já passou essa situação, as famílias. O que nós podemos fazer para compreender essa realidade, porque ela existe e está maltratando as famílias e está maltratando a sociedade por conta de uma doença. Por quê? Porque há resposta. Quando eu trato um dependente químico, uma família de um dependente químico como algo desprezível, que não é malandro, né, que eu faço essa discriminação. Eu estou trazendo algo muito ruim para a minha vida, para a sociedade em si, né? Porque esse indivíduo vai reagir. E como ele vai reagir? Tá certo. João, muito obrigado. Bate-papo muito gostoso aqui no programa. Agradeço de coração, tá? Obrigado mesmo, que Deus continue te abençoando, guiando os seus passos. Eu creio que Deus tem projetos grandiosos ainda na sua vida. Isso é só o começo. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho Obrigado dúvida. mesmo, tá, querido? Deus abençoe. Eu só quero mandar um alô lá para Rolim de Moura, né? A nossa cidade, onde a gente mora. Você que está nos assistindo aí, toda a Rolim de Moura. Um beijo no coração, estado de Rondônia, esse estado tão pungente, tão maravilhoso, tão rico. Vamos nos amar, vamos ser melhores como seres humanos, vamos entender, vamos nos pegar as mãos, nos dar as mãos e vamos para cima, vamos dar oportunidade para as pessoas. Todos precisam. Obrigado. Aí, gente, das ruas, a psicólogo, pastor e a líder de uma entidade que recupera pessoas. É fantástica essa história, uma história de superação.